satisfeito com todas as considerações de valores já consideradas, ou então teria que se reinventar um novo valor, ou uma multiplicidade de novos valores, para reconsiderar essa nova dimensão da aprendizagem, já que há uma refutação por parte do com menos poderoso. Eu acho que nós, professores, temos uma grande responsabilidade de nos aproximarmos dos alunos. Você não pode pensar que o jovem hoje vai abrir mão e vai, enfim, entrar em sala de aula pensando que o que eu tenho a dizer é a coisa mais importante do mundo. Ele não vai pensar isso, a menos que eu consiga uma maneira de dizer a coisa mais importante do mundo. Porque eu não estou dizendo mais a coisa mais importante do mundo. Quando eu era estudante, eu entrava na sala e quem ia dar aula para o professor Gerd Borger, o que ele me dizia, eu não encontrava em lugar nenhum. Não encontrava na biblioteca, ele estava em um livro. O que ele me dizia era uma reflexão sobre aquilo que estava no livro na biblioteca. E a reflexão dele era muito mais significativa do que a minha poderia ser se eu fosse ler o texto. No entanto, ele sempre me disse: leia o texto. E pior, ele dizia para mim uma coisa muito pior: leia o texto em alemão. Mas como se eu não sei alemão? Ele compra o livro e bota aqui na tua frente. E um dia tu vai ver. Eu achava aquilo. Ele está brincando comigo. É verdade que eu cheguei na Alemanha sem saber alemão. Mas eu tenho que saber. Então, valeu o desafio do Gerd. Mas naquele momento, o que o Gerd tinha para me dizer era a coisa mais importante. E eu não tinha coisas acontecendo na velocidade que acontece hoje para me distrair. Eu tenho que encontrar uma maneira de me sintonizar. Eu estou fora de sintonia enquanto professor, usando da minha didática, usando dos meus princípios pedagógicos, usando daquilo que eu aprendi lá na licenciatura sobre psicologia do entendimento, psicologia do conhecimento, psicologia das coisas mais. Eu tenho que aprender a fazer outros planos de aula. Eu passei aqui 31 anos fazendo um plano de aula para cada curso que eu dei. Eu tenho arquivos e arquivos cheios dos meus planos de aula, né? Achando que isso era um jeito de me manter minimamente consistente e congruente e com densidade. Eu estou convencido que tudo isso hoje já não funciona mais. Antes de deixar eu passar, que existe o caminho mais longo do verbo que é mais próximo. Ou seja, essa dimensão apressada e corrida cibernética, computação automática aqui, até que ponto deve ser uma nossa processo. Concordo com você, mas eu não posso chegar autoritariamente e dizer: desligo, não desligo o telefone, desligo o relógio. Okay? Eu tenho que encontrar uma maneira de que aqueles que estão preocupados com o tema, ou que possam vir a estar preocupados com o tema, se sensibilizem a tal ponto que eles se deem conta de que agora vale a pena desligar o celular. E que agora vale a pena. Eu fui desafiado 4 anos atrás a escrever um artigo que pudesse ser publicado numa revista considerada A, no quadro da CAPES, ou seja, uma revista que tem um corpo de especialistas que fazem a crítica do texto antes de ele receber a autorização para ser publicado.
E o desafio foi que eu deveria escrever usando somente textos disponíveis na internet. Para muitos colegas, textos disponíveis na internet significa lixo. Não tem nenhuma densidade, não tem nenhuma validade, não tem nenhuma confiabilidade, não tem não sei o que. Eu aceitei o desafio e escrevi. O meu trabalho está publicado na revista do IPEA, do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é um órgão da Presidência da República. E é uma revista que só se publica lá depois de passar por um crivo do corpo de críticos. E eu só citei textos da internet. Mas eu contei passar que eu aprendi numa experiência de professor, orientador de uma monografia de final de curso de um estudante aqui, que eu acho que você conhece, o José Turci, um engenheiro químico, que era dono de uma indústria química em Niterói e que vendeu a indústria para estudar filosofia, e que quando fez a monografia dele, me ensinou a pesquisar de uma forma a se encontrar textos consistentes na internet. Eu vou dar um exemplo para vocês. A obra de Kant está totalmente disponível na internet. A obra de Hegel está totalmente disponível na internet. A obra de Aristóteles está totalmente disponível na internet. Então eu posso ir na internet, pegar um texto de Kant, um texto de Hegel, um texto de Aristóteles, um texto de Platão, um texto de Leibniz, um texto de Descartes. Está lá disponível e não vai desaparecer. E os comentadores, os críticos de Kant, da sociedade kantiana lá da Alemanha, que publica metros de livros por ano de crítica a Kant, estão disponíveis na internet. Eu também posso ir lá consultar. Essa é uma diferença radical. Há 20 anos atrás, eu consegui um texto que não tivesse na biblioteca, eu tinha que encomendar e eu tinha que esperar meses para chegar para mim. Quando eu fiz a minha tese na Alemanha, eu precisava de um texto da Universidade de Paris. Se eu tivesse ido a pé de Berlim até Paris, buscar, teria sido muito mais rápido. Era possível ter o texto em Berlim. Eu tive. Recebi o livro e ficou comigo meses. Mas eu tive que esperar a primeira vez. Eu tive hoje. Antes de eu terminar a frase, o texto está na minha frente. Então, mudou radicalmente. Isso é uma mudança extraordinária. Eu tento orientar meus alunos, sempre que eles têm que fazer um trabalho, como é que eles podem suprir essas necessidades de fontes de informação consistentes. Eu criei aqui, durante o tempo que eu estive nesse instituto, um centro de documentação. Esse centro de documentação chegou a ter mais de 60 mil documentos. Eu hoje estou criando um outro centro de documentação. Aqui era ficha, papel, tudo fichinha, digitada, antes da tirografia, antes escrita à mão, depois da tirografada, depois digitada, enfim. Eu hoje estou criando um outro centro de documentação a convite dos colegas da Universidade Rural do Rio de Janeiro, lá em Seropédia. Mas é um centro virtual. E nós não vamos chegar a 60 mil documentos. Nós vamos chegar a 600 mil documentos. E se eles me derem um pouquinho de tempo, eu chego a 6 milhões de documentos. Um centro virtual. Não vai ter ficha, não vai ter arquivo, mas vai estar lá. E vai ter uma vantagem. O aluno não vai precisar ir a Seropédica para acessar o centro. E se ele tiver, não sei aonde, lá do outro lado do mundo, ele acessa o centro. Ele acessa as informações que vão estar lá organizadas, sistematizadas. E isso que eu sou
zero esquerda em informática. Eu sei ligar o computador e mexer com aquele mouse. O resto, né, eu me atrapalho um pouco. Mas é suficiente para conseguir fazer uma coisa dessa. Então, eu acho, a minha experiência pessoal é de que o mundo mudou. E eu tenho que mudar. Então, eu digo para os meus filhos, por favor, vocês que estão mais próximos, né, não percam esse espírito crítico, né, que está me chamando a atenção, sempre que acharem importante, necessário, conveniente, e que tem alguma coisa que tem que mudar. Felizmente, meus dois filhos, que são engenheiros, né, me marcam de cima. Pior do que se eu fosse jogador, né, de ataque da seleção. Então, eu sei que pelo menos tem uma certa proteção, né, e sabendo que vem na parte de engenheiro, eu tenho uma certa confiança de que eles não estão dizendo bobagem. Dinheiro com engenheiro, quando diz bobagem, a pessoa, né, cai no edifício, cai no elevado, né, cai no avião e assim por diante. Nós, quando dizemos bobagem em filosofia, é só mais uma. Mas uma pergunta. Por 2 horas. Então, semestre que vem tem mais, fiquem atentos, tá?